E seguindo a terceira edição do Mentoria Eleitoral Podcast especial Resenha Reboot, agora, vamos falar sobre reeleição, que é um tema que todo profissional precisa saber como lidar. E para isso, temos hoje convidados especialíssimos. É isso aí, oi! Mais uma edição do Mentoria Eleitoral Podcast. E como o Glauco falou, um tema aí importante, a gente está já no segundo biênio do mandato. Então, é um tema que todo mundo precisa estar atento. Vamos falar de sucessão e reeleição com os feras, os craques. Aqui, Márcia de Castro, Rodrigo Gouveia, um prazer recebê-los aqui em dupla, dessa vez aqui no nosso podcast. A gente queria que vocês se apresentassem aí rapidamente, para quem ainda não os conhece, e falasse da Arcadium também, esse projeto novo que está super quente aí. Vamos lá? Bom, eu tenho 13 anos de experiência fazendo comunicação política e eu me especializei vivendo experiências com o digital. Então, fazer comunicação política para o digital. E essa é uma área que a gente fala muito, é uma área muito debatida e a gente ainda patina muito em situações básicas como, por exemplo, a humanização, como, por exemplo, como a comunicação política tem um delay em relação ao leitor, muito ao contrário das empresas que estão sempre atualizadas para falar com os seus consumidores. E sobre como implantar essa linguagem mais formal da política, mais densa, em locais de muito entretenimento, que as pessoas estão acessando para se sentir leves, para saber o que está acontecendo, com conteúdos curtos, então é um grande desafio. E eu me especializei em criar narrativas políticas para esses formatos. Que legal. Agora é sua vez. Bom, eu trabalho com estratégia política, fiz 2 campanhas presidenciais, a última que foi, eu participei com o João Santana do Ciro, que, né, aliás, foi muito difícil palestrar depois dele. Ela deu uma aula, né, o Natália também, mas foi uma responsabilidade. Rodrigo deu um presente para todos nós profissionais, porque o Reboot já é um evento consolidado, mas o Rodrigo articulou a vinda do maior marqueteiro brasileiro hoje, né? Então, tê-lo no palco foi um presente que você nos deu e eu te agradeço em nome da classe. O presente foi o próprio João que deu. Eu só fiz fazer o convite junto com a Nani e ele topou, ele normalmente recusa, né? Então foi bem especial. E o cara deu uma aula, né? Não, até agora minha cabeça está... A gente vai demorar uns 100 anos para absorver tudo aquilo, tá eu tudo acho certo. que a gente tem que ir para casa e pensar. Não, eu tirei foto dos slides e eu fiquei pensando, cara, depois eu vou imprimir isso aqui, aí eu vou ficar vendo assim, a cada mês eu vou estudando e tentando, né, entender. Né? Que potência. Potência. A profundidade. E eu saio da campanha, né, com o João Santana atuando, ele obviamente é o estrategista e tal, mas eu atuando com pesquisa, com análise, com muitas conversas nesse nível de densidade, né? Então cada 10 minutos com ele era uma aula. Mas eu saio muito impressionado com o resultado do Bolsonaro e desse impresso, né? Porque ele quase não perde a eleição, apesar de toda a dificuldade que ele tinha, indicadores, etc. E aí eu entro profundamente para buscar o conhecimento do que eu já conhecia pela chegada da Cambridge Analytica no Brasil, que é entender o que a neuropolítica estava, de fato, trazendo uma nova fronteira para o Brasil. E aí eu passo um ano estudando isso, fundo uma empresa chamada Neuropolítica, para trabalhar especificamente como é que o voto é formado, etc. Mas é uma abordagem muito, muito teórica e muito para campanhas presidenciais ou campanhas de governador, etc. E aí eu tenho o privilégio de ser chamado pela equipe do João Santana para ir fazer Manaus e no processo de lá ter que fazer, né, um processo de ser convidado a fazer a rede social do vice, que eventualmente pode ser um sucessor. E nisso eu conheci a Márcia no Compol do ano passado, que eu acho que esses eventos são muito importantes para isso. Sim, total. E a gente se deu tão bem que aí a gente fundou uma empresa agora com foco em reeleição e sucessão. Eu trago uma parte teórica que ela também tem. Golaço de vocês. E ela traz a parte prática que eu tenho um pouquinho, mas assim, nada perto da capacidade da Márcia. Então essa junção é bem interessante. Sim. A gente já deseja sorte, né, aí, né? Mas, Obrigada. Você foi econômico na sua apresentação. O Rodrigo é uma das maiores autoridades brasileiras, se não a maior autoridade em uso de arquétipos no marketing político. Esse é um assunto muito específico, muito, muito útil numa campanha e que ele domina com profundidade. Eu acho que, só complementando, então, já que você trouxe o tema, a neuropolítica eu separei, organizei ela em 8 chaves e o arquétipo ele é necessariamente a primeira. Porque a gente fala muito de conexão do político, mas a gente precisa entender que a conexão ela precisa ser autêntica. E a gente não pode ficar fabricando um político. Então a gente testa no político, na escala de arquétipos, qual é o arquétipo autêntico dele,
e a partir disso avalia qual é a cidade, e a partir disso a gente constrói a comunicação. E tudo que a gente faz, né, e eu gostei muito quando eu vi a apresentação da Márcia no Compó, porque a Márcia tem muito método, e eu sou um fã de método, assim, eu sou obcecado por método, até demais, né? E aí a gente construiu um método agora em conjunto, que é um método para trazer a reeleição ou sucessão, e a gente decidiu que vai trabalhar só com isso e só com o executivo, ou seja, a gente nichou a nossa agência em conjunto para fazer esse trabalho específico. E é isso que a gente vai apresentar aqui. E quem nos segue há mais tempo sabe que o Rodrigo nos deu a honra de estar na nossa segunda edição, e ele foi falar sobre, né, neuropolítica, e assim, a gente até tentou, né, arrancar dele assim, esses 8 passos. Ele deu uns 3, né? Vamos ver se na próxima edição, hoje talvez não dê tempo. É mais mas fácil conseguir a fórmula da Coca-Cola essas outras chaves. Mas é um podcast assim, riquíssimo, então eu sugiro que você role aí a barra. É link no card. Sei lá se é possível isso, mas O link tá aí na descrição do vídeo. Saiba mais. Do nosso. E aí a Márcia é a primeira vez que está aqui conosco hoje, mas nos dará a oportunidade de a gente também fazer um integral aí, não a versão pocket, que a gente está aqui num bate-papo bem rápido. Mas vamos ao assunto aqui da palestra de vocês. Vocês falaram sobre sucessão, reeleição. E agora em 2024 nós tivemos um recorde de reeleições no nosso país. A que vocês devem isso? Assim? Vocês acham que isso aconteceu por quê? É um fenômeno? É uma tendência? Como é que vocês avaliam? Nós falamos muito na nossa palestra sobre como o eleitor pensa, através de qualitativas, que é uma área também que o Rodrigo domina muito, tanto de criar qualitativas quanto de interpretar. E aí nós chegamos a esse ponto, e a gente expressou isso aqui na nossa palestra, que há pontos, há medos e há desejos. Na nossa palestra tinha 2 medos e 2 desejos. E a gente listou isso. Então as pessoas, elas têm medo de mudar. Só que quando você não é um profissional da área, ou você é um profissional que começou agora, que está começando a ouvir, a ter contato, mudar faz parte de toda a campanha. Quando a gente faz campanha, a gente fala de mudança, inclusive de reeleição, né? Aquele que está ali no cargo, ele quer continuar mudando para continuar melhorar. Ele quer continuar oferecendo coisas novas. Então, essa palavra, ela está em todas as campanhas, mas ela não reflete, assim, de uma forma muito fiel, o sentimento do eleitor. Porque aquilo que muda, a gente não sabe para onde muda. E essa mudança, ela só pode ser para melhor ou para pior. E às vezes o eleitor está numa situação média e ele decide ficar naquela situação média porque ele tem medo de piorar. Então, a reeleição, ela reflete esse medo. Já diria o Tiririca, né? E aqui tá, fica. Né? Pode piorar. E o medo do desconhecido. Então, você sabe, se essa pessoa que quer competir com um cara que já tem mandato, ele tem que participar, ele tem que explorar uma desconstrução muito grande. E aí, falando de números, né, que você perguntou um pouco de tendência. É uma tendência, se a gente olhar os números, nos municípios, na eleição agora, a gente reelegeu, acho que 82% dos que tentaram a reeleição tiveram sucesso na reeleição. E na sucessão, cada vez mais se faz sucessor. Eu acho que isso se deve a 2 fatores, né? Um é o uso da máquina, cada vez mais pronunciado, não tenha dúvida disso, mas também tem uma capacidade crescente de aprender a fazer comunicação de mandato para a reeleição e sucessão, que é o que a gente se especializou em fazer, e a gente trouxe um pouco desse olhar aqui. Por exemplo, a gente trouxe 10 erros comuns que fazem com que os mandatos não consigam continuar. A gente trouxe 2 medos e 2 desejos que a gente sempre mapeou nas qualitativas, que são um pouco de decisão de voto útil. E aí, no final da palestra, a Márcia trouxe um conteúdo muito detalhado em cima da fórmula da confiança, porque no fim, a decisão do eleitor ele merece ou não merece ser reeleito? Esse grupo merece ou não merece seguir em frente? Então a reeleição é plebiscitária? Ela é plebiscitária, mas ela é um julgamento de merecimento e esse merecimento, a decisão por trás disso está na confiança. E aí, do ponto de vista de método, a gente usa a fórmula da confiança, que é como a Márcia constrói todos os conteúdos, né? Então, a fórmula da confiança é autenticidade, autoridade, intimidade, que inclusive o Marcelo Natali falou e deve ter passado por aqui com vocês falando. E no denominador, enfim, da fórmula é a ausência de egoísmo. Então, porque se tiver presença de egoísmo, as pessoas não validam todo o resto. E aí, todo o nosso conteúdo é construído em cima dessa estrutura. Mas aí a Márcia pode falar muito melhor sobre isso. Uma coisa que a gente tem que ter muita consciência e com muita assim, clareza trazer para os políticos é que o eleitor não tem compromisso com um projeto de poder pessoal.
nem de grupo nenhum. Então, às vezes, o político ele até chega com esse sentimento. O eleitor tem que ter uma gratidão, o eleitor tem que reconhecer, ele não tem, porque ele não tem nenhum tipo de comprometimento com o projeto político de ninguém. Então, se ele ainda não se vê dentro daquele projeto, ou se ele não está participando daquilo, ele não é um denominador importante, ele troca. O poder está na mão dele. E aí o que acontece? Durante o mandato, o poder não está na mão dele, ele sabe disso. Ele fica pedindo e não é ouvido, ele fala e ninguém responde. E na hora da votação, na hora do voto, ano eleitoral, aí ele dá a resposta. Ele sabe, ele dá a resposta. Sim. E o que acontece? A gente percebe também que as campanhas de reeleição são duras, porque o cara pode até votar, Dona Maria pode até votar naquele político, mas antes ele critica aquilo que não foi feito o suficiente. É porque é mais difícil, né? É mais difícil se reeleger porque você não foi você já foi colocado à prova. Então antes não, tem aquela expectativa de que você pode fazer. Agora depois que você já foi testado, você dar continuidade de fato é mais difícil. E isso é uma das coisas que aparece na Quali, né? Ou seja, ele já tem experiência, ele passou 4 anos, agora se entrar um novo, esse novo vai parar tudo que está sendo feito, que é um dos medos. Esse novo vai trocar todo o secretário, o governo vai ficar parado, o governo, a prefeitura vai ficar parado 1 ano até engrenar de novo. Né? E por falar em governo, Glauco, essa coisa do plebiscitário, os números são ainda mais impressionantes para o governo. Se a gente olhar a eleição de 22, 20 governadores tentaram a reeleição, 18 conseguiram. E aí dos 20 tentaram, 18 Quem não conseguiu? Rodrigo Garcia, São Paulo, que veio Tarcísio, numa onda bolsonarista. Sim. E em Santa Catarina, que apesar de ter sido um governador, o Carlos Moisés, eleito pelo PSL, na onda bolsonarista, vem um outro bolsonarista, o Jardim Mello, e leva a eleição. E aí dos 7 que tentaram a sucessão, 6 conseguiram. E 1 só não conseguiu, que foi Pernambuco, que aí o PSB, depois de governar o Pernambuco desde 2007, perdeu o governo. Então, assim, nota, dos 27, 3 só não teve reeleição ou sucessão. Sim. E aí a gente vem para um cenário... E por fatores exógenos, né? Assim, não tem relação... Por causa da lira, né? Exatamente. Um pouco de comoção ali, que teve um efeito grande. E vocês falaram aqui que na palestra a Márcia levantou os 10 erros comuns que impedem, enfim, que fazem com que o mandato não seja reeleito. Se vocês pudessem destacar os 3 principais, quais seriam os 3 principais erros mais comuns que impedem uma reeleição? Eu vou citar, você citou outro. Eu vou citar a falta de clareza sobre o que o político quer que as pessoas pensem sobre ele. E aí, nesse ponto, eu preciso falar como ter um profissional como o Rodrigo, que conhece profundamente os arquétipos aplicados para políticos, como isso faz diferença. Porque você sabe certinho o que aquela personalidade representa para as pessoas. E aí, para você produzir conteúdo, é muito certeiro. Sim. E essa é a dificuldade do produtor de conteúdo. Aquele lá que acompanha o político que tem que fazer post. Porque eu vou te falar uma coisa, se você tiver uma estrutura de comunicação muito bem planejada e ela não se torna realidade, ela não chegou aos olhos do eleitor, ela é só ideia. Sim. Então, assim, ela ficou no campo das ideias e se perdeu lá. E é nisso que a nossa parceria é importante. São as estratégias, os números, os estudos que se transformam em prática. Né? Chega aos olhos do eleitor. Então, como eu quero ser visto? Quem eu sou? E tem um pouco também do que o eleitor tá pedindo naquele momento? Tem, não tenha dúvida. Então, assim, cada eleição tem um pouco do que... Vou aplicar um termo no lugar errado, mas o termo Zeitgeist, né, que é o espírito do tempo. Cada tempo tem o seu espírito. Da mesma forma, cada eleição tem o seu espírito, né? A Nerea, que certamente vai passar por aqui, tem uma metodologia que a gente usa depois de aprender com ela, porque acho que esses eventos são muito bons para a gente aprender. Sim, né? Eu sou um grande aprendiz dos outros. E a Nerea tem uma escala, que até a Márcia citou mais cedo, sobre a mudança, que ela fala sobre mudar ou continuar, tanto a gestão quanto o prefeito, né? A mudança radical ou não. E nesse caso da última campanha que a gente participou, a gente estava na campanha de reeleição e é um desafio quando a gente vai medir, a gente mediu na Quali, e o sentimento era de mudança. Aí você fala, então não era uma mudança radical, mas era um sentimento de mudança. E aí a gente traz para a comunicação o que a Márcia falou mais cedo, que a mudança começou antes, que a mudança já começou e precisa continuar, pensou em mudança, pensou o nome do candidato, enfim, então a gente traz e empresta, é um pouco roubado, né? Porque em tese a mudança deveria ser da oposição, mas a gente tem vários mecanismos para começar. Você falou dos 3 motivos, eu vou dar só um, porque antes de ir para outro motivo, eu preciso dizer
que nós tivemos essa experiência que a Márcia falou. Nós atendemos um cliente numa candidatura majoritária municipal e pudemos contar com a cabeça do Rodrigo dando esse norte do ponto de vista do arquétipo. E assim, para mim, é a vida antes e depois do Waze, né? Quem usa o Waze, né? Tinha um direcionamento. Você tem ali mastigado um horizonte de chegada, né? Você tem ali mastigado, você disseca o que aquele candidato representa para o eleitor. E aí a produção de conteúdo, as decisões, quando você tem o macro bem resolvido, o restante, o micro, sai automático. É rápido, flui. É o tempo que você deixa de gastar em pequenas discussões, porque todo mundo já sabe onde quer chegar, porque Exatamente. já sabe Definiu a identidade. Já definiu de uma maneira muito clara. Né? Então, se é possível, eu não sei se tem nas nossas regras que é possível merchandising. Né? Na nossa política interna. Assinar uma campanha, não deixe de contar com esse conhecimento sobre arquétipos, faz toda a diferença. E ele tem uma metodologia própria e muito interessante. Bom, a Márcia falou do que a gente faz, até a gente está montando uma mentoria agora, que deve sair por abril, e ela tem 3 trilhas, né? A primeira trilha é justamente a formação da identidade. A segunda trilha, que é um outro erro que a gente sabe que acontece em gestões, e aí eu vou falar da parte da Márcia, né? Que é a falha em formar uma narrativa. Porque todo mundo fala assim, uma gestão precisa ter marcas, uma pessoa... Não, mas é mais do que isso, né? Como é que eu formo uma narrativa na mente do eleitor de como eu estou construindo? Porque senão é só uma gestão burocrática. Como é que você conta essa história? Exato. É isso, como é que você conta a história daquele político e da sua gestão? A narrativa ela vai um pouco além, porque ela quais conjuntos de histórias levam o meu eleitor pela trilha que significa o meu caminho principal dessa proposta. O que me levou a desejar fazer isso? Eu sempre falo muito sobre os valores. Você faz uma matriz de conteúdo, quando você olha, tem tudo. Ele foi secretário, então vamos resgatar o que ele fez. Ele foi vereador, vamos resgatar o que ele fez. E ele é muito forte na igreja, vamos resgatar o que ele fez. E os valores sempre têm que estar nessa planilha, né? Tem que estar nessa estrutura. Por quê? Porque os valores, eles formam a razão de tudo. Então, por que eu quero servir? Por que eu quero ser político? Quando você tem os seus valores claros, as pessoas sabem disso, porque eles são inegociáveis, é aquilo que não tem como mudar, aquilo que realmente é do coração, da formação para a vida, ele dá razão para tudo. Então, eu quero servir na educação, o meu forte é educação. Eu quero servir na educação porque eu tive uma história de vida que me levou a isso. Né? Meus irmãos estudaram e eu sou mais velho e não consegui estudar para que eles pudessem estudar. E eu achava lindo estudar. Isso é uma coisa que vai seguir para sempre. No dia que alguém acusar esse cara de que, não, ele quer porque ele quer poder, ele tem isso já. Ele já deixou bem claro para o eleitor dele. O eleitor dele lembra, porque isso foi contado de várias formas diferentes. Sim. Não, ele tem um valor, a educação é importante para ele, porque um dia faltou e por isso ele valoriza tanto isso. Então, é completamente diferente a alma de uma história dessa, de uma história de um cara que é líder da educação porque ele tem bons resultados. Sim. Isso é seco, Sim. Apesar de ser muito bom, mas é seco. E às vezes mesmo. isso não chega no coração do eleitor. E aí, só para concluir, já que você pediu 3, a gente está montando uma mentoria que ela tem 3 etapas, né? E são justamente esses 3 principais problemas. Ou seja, eu não tenho uma identidade, então a primeira mentoria é para formar identidade, com uso de arquétipos, definição, etc. Vai ser uma mentoria para secretários de comunicação de municípios, né? Esse é o alvo. Talvez surja algum estado, mas nosso foco é pequenos e médios municípios. O segundo é a formação de narrativa e o terceiro é o combate. Ou seja, o terceiro erro é a falha no combate à fake news, a como é que eu gerencio percepção de imagem na imprensa, como é que eu gerencio a reação aos adversários, enfim. Então, são essas 3 trilhas, né? Essas 3 trilhas que a gente vai fazer nessa mentoria, que a gente deve lançar por abril, focado em prefeituras municipais. Talvez algum governo do estado surja aí, mas o foco é atender as prefeituras, já pensando no mandato que acabou de começar e que tem 4 anos já visando uma reeleição ou sucessão. Sensacional, Rodrigo. Parabéns pela tua participação no Reboot. Parabéns, Márcia. Muito obrigada. E obrigado, né, pela participação aqui também. Um brinde. Vamos, Márcia. Vida longa, nosso Arcádio. brinde. Vida Obrigado. longa, Arcádio. E quem ficou interessado aí em conhecer mais, né, do projeto, da metodologia, tudo, é só segui-los no...
Arcadium.ag é a nossa agência, a gente vai fazer muito conteúdo institucional lá. Do jeito que fala, escreve. Arcadium Ok. com Mzinho no final, .ag. Tem o meu perfil que eu faço conteúdo lá, que é Márcia de Castro, sem o O no final. Eu falo muito sobre produção de conteúdo, dessa forma mais rasgada mesmo, porque, né, gente, não adianta. Nossa palestra começou assim, que a gente não ia dar o pulo do gato. Não tem pulo do gato. Não tem fórmula mágica, né? Desculpa, mas a gente... Vai falar o que faz o gato pular. Muito legal. Legal. Então, se você também ainda não nos segue, né, por favor, @mentoria eleitoral lá no nosso Instagram e aqui no YouTube, a cada 15 dias, vocês já sabem, um episódio novo, só com profissionais altamente qualificados, então não deixe de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Até a próxima edição. Valeu. Tchau, obrigado. Obrigado Tchau. pelo convite.